Você sabia que o Brasil ele tem a maior quantidade de negros fora do continente africano? E mais de 50% da população brasileira é negra? Isso nem parece verdade. Essa realidade, ela às vezes passa tão despercebida. É isso que o canal Lox vai falar hoje sobre a Lei 10.939 de 2003. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal e nos fala o que você conhece sobre essa lei. O que você acha do preconceito? Ele existe? Ele não existe? Então é isso que o canal Lox vai estar falando hoje. Então vamos lá. A Lei 10.639, ela foi sancionada em 2003. Ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Até parece estranho, né? Mas é o que estava acontecendo, não estava se trabalhando isso. Essa lei, ela foi substituída depois em 2008 pela Lei 11.645, que inclui também a obrigatoriedade dos estudos da cultura indígena, que muitas vezes ficava de fora do currículo. Então, quando a gente observa a formação do povo brasileiro, conclui-se que houve uma mistura de raças indígenas, africanas e europeias. Ok, isso aconteceu durante o período colonial e imperial. E o resultado que nós temos hoje é que 50% da população brasileira, ela é negra. Porém, essa negritude, ela parece com estranheza aos olhos da grande maioria da população, mesmo a população negra, que não se reconhece como tal, mesmo sendo um fato comprovado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E não identificando esse sentimento de não pertencer a esse grupo originário africano, pode trazer vários problemas, principalmente em relação à autoestima e o não reconhecimento do processo histórico brasileiro. Durante séculos no Brasil, políticas públicas de embranquecimento foram reforçadas. Isso para quê? Para que a população falasse que é branca, as pesquisas acabavam levando, né, a essa ideia. Porém, na prática, a população não se tornou branca, muito pelo contrário. Mas a ideia de que o povo brasileiro é branco, ela ficou registrada no inconsciente coletivo brasileiro. Isso porque a população negra, ela não ocupa todos os segmentos da sociedade. E para muitos é como se elas não existissem. São invisíveis aos olhos da sociedade. E a reprodução dessa percepção é tão forte que mascarou e mascara até os dias de hoje. Quando observada a representatividade da origem étnica das profissões, existem muitas profissões que não têm representatividade de negros ou indígenas. Como, por exemplo, a gente pouco vê médico negro, advogado, empresário, gestores públicos, parlamentares, juízes, professores universitários e por aí vai uma série, né, de profissões. Em contrapartida, eles são a maioria na construção civil, nos serviços domésticos, em profissões menos qualificadas e com salários bem menores. Essa realidade passa a ideia para a sociedade de que cada um tem um espaço pré-definido, cada um no seu quadrado social. E sempre foi assim e tudo bem, não existe nenhum problema nessa organização. Será? Será que está tudo bem realmente? A homologação dessa lei, a 10.639, ela vem exatamente trazer essa discussão para a sociedade. Porém, não é só uma discussão. Ela traz os estudos dos povos africanos, afro-brasileiros, como forma de referência e identidade do povo brasileiro por muitos séculos. Não se reconheceu como herdeiro dos costumes. A gente só achava que só os europeus deixaram aí a herança. E a influência indígena e africana ficou meio aí no campo do folclore. A alimentação, um pouco folclórica, algumas coisas pormenores. Então, colocar a lei em prática nas escolas demanda um entendimento claro da significância dessa ação. Ela é importante. A importância de conhecer a cultura africana, ela é fundamental. Para quê? Para reconhecer a cultura brasileira. Como ela foi construída, como foram reforçados os preconceitos e os estereótipos que são resultantes de uma desvalorização e inferiorização das matrizes africanas e indígenas. Isso fica evidente nos detalhes do cotidiano e às vezes a gente nem percebe.
A população em geral imita a cultura europeia, a cultura americana e despreza tudo que for diferente disso. Então a lei, ela vem fazer um contraponto nessa realidade presente nos últimos 500 anos. Quando o professor de história, eu sou formada em história, então eu falo isso com muita propriedade, ensina sobre o período colonial, o período imperial e se refere à escravidão, é importantíssimo, é fundamental que o aluno encontre a empatia com a história vivida pelo povo africano. Se o professor não encontrar essa empatia, não encontrar uma forma do aluno sentir o que aconteceu, ele não vai perceber o que realmente foi essa formação do nosso povo. Quando ele se percebe herdeiro desse povo, observando inclusive as suas características físicas, de como ele é, de onde ele veio, de que parte da África as suas características são mais presentes. A história da África, ela é real, aconteceu. E por mais que não possamos mudar, esses fatos, também não nos cabe a julgar, mas a compreensão de que seres humanos de um determinado continente, que era o continente africano, foram capturados, vendidos como mercadoria, se faz necessário, urgente no nosso entendimento. Por quê? Eram homens e mulheres de várias camadas sociais, a gente sabe disso. Havia rei, rainha, príncipe, princesa, comerciante, assaltante, guerreiro, religioso, pessoas comuns e de culturas diversas. Todos, sem exceção, tinham uma vida. Eles tinham um sonho, eles tinham um cotidiano, eles foram traficados. Foram separados drasticamente de seus pais, avós, familiares, amores, suas casas e seus pertences e foram escravizados e nunca mais voltaram. Não lhe foi permitido o retorno. Não é difícil para o professor fazer o aluno se colocar no lugar desse povo, naquele momento, e refletir qual foi o sentimento gerado nas pessoas que foram traficadas e qual foi o sentimento dos que ficaram na África, sem nenhuma informação, sem nenhum contato para o resto de suas vidas. Qual foi o tamanho da dor gerada pela colonização desses povos? Eles foram obrigados a trabalhar num outro continente que era desconhecido, a língua desconhecida, não havia laço afetivo, não havia laço emocional. Durante as viagens, muitos foram mortos. Eles não aguentaram o percurso, que era tão longo e sem nenhuma condição, As condições eram desumanas. No seu novo local de trabalho, eles eram açoitados, eles apanhavam se não cumprissem as regras estabelecidas pelos seus proprietários. Nem os cultos religiosos, que era uma forma deles colocarem para fora os seus sentimentos, era permitido. Isso não é um filme de Hollywood, é a história da África, dos nossos ancestrais, que foi destruída pelos portugueses. Mas a gente também não pode esquecer que os portugueses também são nossos ancestrais, formando a população brasileira e chegando ao que é hoje. Então não adianta a gente ficar com raiva também do português, não é essa a relação. Mas a gente tem que entender o que aconteceu. Muita dor, muito sangue e a crueldade está por trás da formação da identidade da cultura brasileira. E a sociedade brasileira precisa entender como de fato aconteceu e não ter uma situação romântica da colonização, que não foi. Inclusive, depois que os negros estavam no Brasil, o processo de estupro constante dos senhores com as escravas para se gerar mais escravos, afinal eles valiam dinheiro, era comum. Bem como o estímulo forçado para a reprodução de escravos entre eles, independente de laço afetivo. Por quê? Porque o senhor queria mais escravos, então o negócio dele era ter mais lucro. Com a Lei 10.639 na prática, afinal, existem mais de 50 países. Como a gente vai falar? O que é importante falar para os alunos? Como identificar o que passar para ele? No meu ponto de vista, a gente tem que estar atento aos detalhes do dia a dia. Tudo que acontece na África, a gente tem que estar reproduzindo dentro da sala de aula. Bem simples assim. E isso é papel do professor. Todas as pessoas elas conhecem o nome de vários países europeus, da Ásia, até estados dos Estados Unidos, mas isso a gente não tem na África. Então cabe realmente à escola intencionalmente mudar essa realidade e se apropriar primeiramente do cotidiano africano. Como? Pesquisando os fatos atuais. A gente pode começar pelos países que falam a língua portuguesa. Seria mais fácil, tem mais acesso. Mas poderia começar por qualquer outro. Trazer esse novo conhecimento dos países africanos para a sala de aula passa a ser uma
prática diária, incentivando os alunos a também fazer o mesmo. Pesquisar e conhecer os costumes da África, daquele povo, daquele continente, evitando, né, não enaltecer apenas o que é ruim, porque todo lugar tem coisa ruim, né? Não que a gente também não vá falar do que é ruim, porque tem, mas não enaltecer e nem também enaltecer o que seja exótico, mas sim conhecer a história real do que está acontecendo. Essa prática, no meu ponto de vista, ela tem que acontecer em todas as séries, em todas as disciplinas, em todos os anos que os alunos frequentam a escola, porque só assim os nomes e a cultura dos países terá significado real. Se o aluno falar diariamente sobre África, vai ficar na cabeça dele, não tem como não. Hoje, com acesso à internet, é mais fácil. É possível a gente ter acesso ao que está acontecendo no mundo e desconstruir estigmas de beleza, de profissão, valorizando todas as profissões, todas as formas de beleza e usar as ferramentas que temos. Inclusive, esse processo, no meu ponto de vista, ele deve acontecer lá, desde os pequenininhos, desde a creche. As escolas infantis, elas têm boneco. Para quê? Para a hora da recreação. Nesse momento, os brinquedos são usados para a representação da vida real, né? É para isso que servem os brinquedos. Uma escola que seja consciente da lei, o que ela vai fazer? Ela vai ter bonecos e bonecas, sendo que mais da metade vão ser negros. Pois essa é a formação do povo brasileiro, simples assim. Se ela tem 30 bonecos, 16 são negros. Dos 30, nós vamos ter 16 mulheres e os outros homens, porque é assim que se forma o nosso país. Com esses bonecos, as crianças negras elas vão se reconhecer nas brincadeiras, as crianças brancas naturalmente vão entender como que é formada a cultura brasileira e na brincadeira do faz de conta, entre as crianças, não tem como não ter médico negro, médico branco, empregada negra, empregado branco. Qualquer profissão eles vão brincar ali no faz de conta, as relações afetivas, né? O pai, a mãe vai ser misturado. Então assim, na prática a criança vai conseguir brincar de uma forma a reproduzir, né, o que é real. Aqui fica a dica. Vamos observar numa loja, entrei numa loja, próxima vez que vocês passarem na frente de uma, vai na seção de bonecas e bonecos e vejam como que é a representação do povo brasileiro. Qual a quantidade de crianças que vão receber bonecas brancas e negras? Tem a boneca negra, o boneco negro? A gente compra quando tem? É a maioria? A gente está dando que tipo de presente para os nossos sobrinhos, nossos filhos? Então, acho que é importante a gente ter esta visão, né, sobre os brinquedos. E outra pergunta, por que a indústria faz isso? É intencional? Onde estão os bonecos negros que representam a negritude brasileira? Quando tiver uma ilustração a ser feita pelo aluno, eles devem ser orientados desde pequenininho que nas figuras humanas precisa aparecer metade branco, metade negro. E que as profissões elas têm que ser diversificadas. Eu não posso colocar sempre o branco na profissão de médico. Tem que ter o médico negro. Então, isso a gente tem que estar falando. Até que isso fique inculcado na cabeça das crianças e passe a ser uma coisa normal. Estar atento ao que acontece na sala de aula e perceber os preconceitos nos detalhes. Comentários que desvalorizam o tipo de cabelo em relação ao liso ou ao crespo, traço físico. A gente tem que estar atento. Inferiorização às religiões de matriz afro. Percebeu qualquer coisa, é hora de parar e conversar. Por quê? Porque a gente sabe que isso não pode ser uma coisa contínua. Conversar sempre sobre todas as situações de preconceito e não permitir que essa seja normalizada. Cada sinal simples e discreto de preconceito é momento de refletir, né, pessoal? Não dá pra gente simplesmente achar que é mimimi, porque não é. É uma herança histórica e cultural que tem que ser mudada. Aí eu pergunto, quantas pessoas que já passaram por preconceito, já tiveram a situação, e aí o colega fala, para de mimimi. Como é que a gente se sente? Deixa aqui anotado. Como que você se sente quando você se sente agredido e alguém fala que é um mimimi? Complicado, né? Deixa claro para os alunos que o preconceito ele é crime. Lógico que a gente não vai criminalizar o aluno, porque eles estão em processo de formação, são crianças, são jovens, e a gente não pode criminalizá-los, mas a gente tem que envolver as famílias. De que forma?
tanto em debates ou atividades enviadas para elas fazerem em casa junto com as famílias. É uma forma de estar envolvendo. E o que fazer quando o seu filho for vítima de preconceito? Ir na escola. E o que fazer quando o seu filho for o preconceituoso? Ir na escola. Nós não podemos perder de vista que os alunos são crianças e jovens em formação. Um dia ele pode ser o preconceituoso, no outro dia ele pode ser o que sofre preconceito. Daí a importância das conversas constantes na escola. Família, sociedade, sempre tem que ter essa conversa, sem a ideia de punição, como eu falei no primeiro momento. Porque eles estão em formação. Mas sempre a gente tem que ter o propósito de questionar e diminuir o racismo e o preconceito, que é tão claro no nosso país. A gente precisa assumir que mais de 50% da nossa população ela é negra. Não tem como a gente colocar um véu em cima disso. E isso não é desmérito, isso é um fato. Por que a gente não percebe isso? Porque eles não estão presentes nos telejornais, empregos, classes sociais, telenovelas. Então, a cor negra, ela não está em evidência, isso precisa mudar. Por isso que existe a lei 10.639, e isso tem que ser cada vez mais reforçado nas escolas públicas e nas escolas particulares. É isso que o canal Alox deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado e deixa aqui embaixo quais são os seus entendimentos sobre isso, ok? Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like para receber todas as nossas notificações e eu te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!